Fala, chefe! Seja muito bem-vindo a mais uma aula. Reparou que nosso cenário hoje está diferente? Pois é, nós vamos trazer algumas aulas gravadas aqui no nosso estúdio do Pod Chefs para deixar o nosso conteúdo um pouco mais dinâmico e também mais elegante. Hoje a nossa aula vai ser sobre pirâmide da gestão financeira. Tem alguns passos, tem algumas técnicas que nós precisamos ter muita atenção quando nós falamos de gestão financeira. Dentre esses principais pilares, vocês vão aprender 3, que são os básicos, tá? Claro que a análise de indicadores, enfim, a gente vai ter essa aula um pouco mais para frente, mas se você tiver uma atenção com um olhar muito efetivo nesses 3 pontos que você vai aprender nessa aula, você já vai ter sucesso aí dentro da sua empresa. E durante o nosso processo de mentoria, eu vou falar muito destes 3 pontos para vocês. É aquela velha história de fazer um feijão com arroz bem feito, né? Então, vamos começar primeiro com essa base para depois nós irmos evoluindo na nossa gestão. Um dos grandes problemas que eu vejo hoje nas mentorias, enfim, é a ansiedade dos nossos mentorados, dos nossos clientes, em querer acelerar o processo e fazer tudo de uma vez. Pessoal, já falei isso em outras aulas e repito, tenha calma, tenha paciência, tenha constância, lembre-se dos nossos pilares. A ação constante é o nosso terceiro pilar, um controle emocional efetivo e a ação constante. Faça todas as aulas, tenha uma atenção focada aqui no nosso conteúdo para que a gente consiga avançar a nossa mentoria mais rápida. Depende muito mais de você do que da gente, você sabe disso. O nosso objetivo nessa aula é trazer todo esse conceito da nossa metodologia, todo esse conceito da nossa pirâmide da gestão financeira, para que vocês possam aproveitar ao máximo os nossos encontros. Enquanto eu estiver aí com você dentro do seu negócio, nas nossas reuniões, você vai conseguir entender melhor como você vai fazer mais dinheiro dentro da sua empresa, como você vai deixar de perder dinheiro também dentro do seu negócio, tá? Sempre, lembrando aqui no nosso slide, sempre através da nossa metodologia café. O que é a nossa metodologia café? Nós vamos trazer aqui para vocês os conhecimentos hoje da nossa pirâmide de gestão financeira. Nós vamos trazer a ação que você tem que ter, ou seja, a ação constante, a disciplina, né, o preenchimento das planilhas, como que deve ser feito, enfim. Nós vamos trazer a ferramenta, que cada um de vocês já tem a planilha, ou se ainda não tem, a gente está no processo de montagem, né, que às vezes uma pode demorar um pouquinho mais do que a outra, mas vocês vão receber a planilha de vocês para interpretação dos dados próprios das empresas de vocês. Então, planilha desta aula, vocês vão utilizar muito a ferramenta dessa aula, aliás, vocês vão utilizar muito a planilha, e a emoção vai ser constância, ação constante, como eu já falei anteriormente, e também a disciplina. Nossa, Lívia, toda aula você fala da disciplina? Falo. Por quê? Porque a disciplina é o principal pilar para você ganhar dinheiro na sua empresa, para você ter uma gestão financeira eficiente, tá? Eu gosto de deixar essa frase aqui na tela para você, olha, nenhuma empresa quebra por vender pouco. Ela quebra porque vende sem margem, sem controle de custo ou sem olhar para os seus números. Então, gente, vendas não é o único problema que leva uma empresa a quebrar. Algumas empresas, claro, eu não estou vendendo o suficiente, enfim. Vendas é um dos pilares que você vai conhecer aqui na nossa pirâmide da gestão financeira, mas ela não é a principal. E ela não é o todo. Então, se você ainda está dentro do seu negócio só focado em nós temos que vender, nós temos que vender, nós temos que vender, meta de venda, enfim, calma, respira. Às vezes você não está vendo dinheiro no seu bolso justamente porque você está focado em vender. E você sabia que vender muito também pode quebrar uma empresa? Nós vamos falar disso daqui a pouquinho. Então vamos lá, vamos colocar aqui na tela para você já conhecer o que é a nossa pirâmide da gestão financeira. O primeiro pilar, margem de lucro. Quanto você precifica, quanto que sobra, na verdade, da sua venda, dos seus pagamentos de conta, enfim, dentro do seu bolso. Então, dentro da margem, nós temos 2 pontos que nós vamos estudar, que é a margem líquida e margem bruta, mas o ponto principal para a gestão financeira é minha margem de lucro. Quanto que sobra de toda a minha operação para o meu bolso? Todas as nossas empresas,
Nós abrimos ela para gerar riqueza, para gerar dinheiro, para gerar resultado para o nosso bolso. Então, o primeiro pilar, o que está lá em cima, tem que ser minha margem de lucro. Ela, obviamente, não vem sozinha, né? Ela vem seguida por uma gestão de custos. Ai, Lívia, lá vem você falar de custos, de economia. Gente, sim. Eu sei que às vezes é chato, eu sei que às vezes é difícil, eu sei que é todo dia, mas é assim que funciona. É igual atividade física, é igual dieta, enfim. Se a gente para de fazer um dia, um mês, já perdemos grande parte daquilo que a gente custou a construir, a conseguir com tanto esforço. Então, tem que ser todos os dias, olhar para aquilo que a gente gasta, ter um controle efetivo de custo, principalmente no cenário que nós vivemos no mundo atual. Nós vamos falar disso também daqui a pouquinho. E o terceiro pilar, vendas. Então, vendas é a base, é o que está lá embaixo, é o que traz o restante, né? É o que ajuda a trazer o resultado, mas ela não é o único ponto. O primeiro, esse é o primeiro pilar que eu preciso que vocês entendam nessa aula. Nós não vamos, durante o nosso processo todo de mentoria, focar apenas nas vendas. Vocês vão ter meta de vendas, óbvio, mas vocês também terão metas de lucratividade, vocês também terão metas de custos, né? Um planejamento de orçamento financeiro, limite, orçamento, gente. Não sei se vocês assistiram a aula aí da pessoa física, mas só para abrir um parênteses, orçamento não é cotação. Ai, quanto que fica, por exemplo, uma televisão? Quanto que fica na Casas Bahia, no Ricardo Eletro? Isso não é orçamento, isso é cotação. Orçamento é delimitar um limite, até quanto eu posso gastar. Então, você vai ter um orçamento para suas retiradas pessoais e também para os gastos da sua empresa. Nós vamos ter uma aula só de redução de custos e eu já adianto, desapego, tá, chuchu? Desapego. Porque se for para fazer tudo igual vocês faziam antes, ó, não precisava da chefe aqui, né? Então, vamos lá. Para começar essa aula, eu preciso que esse conceito fique muito claro para vocês. Nossa, Lívia, eu vou ter que olhar sempre para os 3 pontos na minha gestão financeira. Minha margem, meus custos e as minhas vendas. Toda a minha tomada de decisão, ela precisa ser pautada nesses 3 pilares. Toda a minha tomada de decisão técnica precisa ser tomada nesses 3 pilares. Terão algumas decisões dentro do seu negócio que você vai tomar com um âmbito mais emocional? Sim, mas você precisa ter ciência do risco e das consequências dessas escolhas, tá? Vou dar um exemplo. Nossa, eu tô precisando cortar custo, tô precisando cortar gastos, mas eu gosto tanto de tal fornecedor, eu não quero trocar o meu fornecedor, enfim. Por mais que ele seja caro, ou por mais que ele me exige uma compra acima da minha capacidade de pagamento, eu sou apegada, eu gosto, enfim. Beleza, isso é uma tomada de decisão emocional, que vai gerar impacto diretamente no seu bolso. Então, para que você consiga ter uma gestão financeira saudável, eficiente, essas emoções, elas precisam ser colocadas lá na gavetinha, e eu vou te ajudar nisso, tá? O meu papel aqui é ter isenção emocional, porque as emoções eu já deixo por conta de vocês. O meu papel aqui é trazer a parte mais racional possível nas tomadas de decisão e na gestão da sua empresa, certo? Tendo dito isso, nós vamos falar primeiro de margem. O que é margem? Margem é aquele valor que sobra depois que nós vendemos, obviamente, entrou o dinheiro e eu paguei todas as minhas contas. Nossa, Lívia, mas essa margem muda muito de um mês para o outro? Depende do ramo de atividade. Tem ramo de atividade que a gente trabalha muito com sazonalidade, então pode ser sim que um mês a gente tenha uma margem de lucro um pouco maior, outro mês uma margem de lucro um pouco menor. Nessas empresas, a gente trabalha sempre com análise periódica, então vou analisar durante 3 meses, 6 meses, 1 ano, como foi o desenvolvimento, o resultado da minha empresa. Mas de modo geral, comércio, prestação de serviço, enfim, a gente sempre faz a análise mensal. Na verdade, até com essas empresas que trabalham muito com sazonalidade, a gente tem uma análise mensal para a gente entender o movimento, porque não adianta depois de 6 meses eu ver que o resultado não foi positivo, sendo que a gente poderia ter tomado atitudes, ações lá atrás, né? Então, a gente precisa acompanhar esse desenvolvimento mensalmente, mas a interpretação, ela às vezes pode ser feita periodicamente.
tá? Então, o que é margem? É aquilo que fica, aquilo que sobra depois que eu paguei todas as minhas contas. Nós temos duas formas de interpretar a margem. A primeira é a margem bruta. O que é essa margem bruta? É o que sobra depois que eu tirei todos os custos variáveis da minha venda. O que é isso? Quando eu trabalho com comércio, então eu compro e vendo mercadoria. O que é o meu custo variável para quem trabalha no comércio? É toda a minha aquisição de mercadoria e toda a minha comissão de vendas, por exemplo. É aquilo o meu custo variável é aquilo que vai variar de acordo com o meu volume de venda. Tá? Nós vamos falar um pouquinho mais de custo variável, dar alguns exemplos um pouquinho mais à frente da aula. Mas entenda que minha margem bruta, o que eu tenho para pagar todos os meus custos fixos da empresa, água, luz, telefone, enfim, e me pagar. Então, vocês vão ver aqui na tela, ó, vendas menos custos de mercadoria vendida, menos comissionamentos e despesas variáveis com vendas é igual minha margem bruta. Ótimo, é disso aqui, é dessa margem bruta que eu vou pagar água, luz, telefone, funcionários, da parte administrativa, enfim, gerar o meu lucro e me pagar. Certo? Então, essa é a margem bruta. E o que é a minha margem líquida? É o que sobra lá no finalzinho da nossa operação, lá no finalzinho da sua planilha. E eu vou mostrar aqui para vocês, porque a planilha de vocês vai ser muito parecida, onde está o nosso lucro líquido. As nossas vendas totais, igual eu falei com vocês anteriormente, nossas vendas totais menos custo de mercadoria vendidas menos comissões geram meu lucro bruto, que é minha margem bruta. Depois que eu deduzo todas as minhas despesas, todos os meus pagamentos, eu tenho a minha margem líquida. Na nossa margem líquida, nós temos metas, tá? Cada um de vocês terão aí a meta de vocês de acordo com o ramo de atividade, que daqui a pouquinho também a gente vai falar um pouquinho mais. Então, para a nossa margem ser uma margem eficiente, nós dependemos, obviamente, de alguns pontos. Dentre eles, uma precificação correta. E a nossa precificação, ela pode ser feita atualmente de duas formas. A primeira forma é a precificação tradicional, onde nós vamos analisar quais são os seus custos, quais são o custo de hora, o custo de mercadoria, o custo fixo, enfim, quanto que nós desejamos ter de margem de lucro e vamos, junto das despesas e tudo, e vamos ter um valor ali que já vai conseguir pagar as despesas da empresa, sobrando aquele lucro que a gente determinar. Então, a precificação tradicional é aquela que as pessoas geralmente fazem. Ah, Lívia, eu quero ganhar 20% livre aqui nessa empresa. Como que eu faço? Então, olha, a gente pega todos os custos, analisa, vê quanto que dá, vê a média de venda, coloca mais 20% e está aí a sua precificação. Só que atualmente, gente, nós precisamos ser realistas. É muito difícil uma empresa conseguir fazer uma precificação da forma tradicional, a não ser que ela venda experiência, a não ser que ela venda diferenciação. Se é uma empresa que vende um produto que é muito fácil de achar, eu vendo, por exemplo, blusa Hering, não tem como a gente fazer uma precificação da forma tradicional. Nós vamos entender, eu falo que é a precificação de baixo para cima. Por quê? Porque eu entendo qual é o valor que o mercado cobra por esse produto ou serviço, enfim. Vejo quanto que custa o meu produto e serviço e entendo quanto eu posso gastar com despesas e custos fixos. Entendeu a diferença? Eu vejo quanto me custou, quanto eu preciso marcar para cobrir os meus custos e quanto eu quero ganhar. Essa é a precificação tradicional. Hoje em dia, a precificação de baixo para cima, ela é quanto o mercado cobra por esse produto ou serviço, quanto me custa esse produto ou serviço e quanto me sobra para pagar todas as minhas contas fixas, enfim, e ainda ter lucratividade. Então, a gestão hoje, ela inverteu. Por quê? Porque antes eu poderia até ter um custo maior, porque eu conseguia embutir isso na minha precificação. Hoje em dia, não. Hoje a nossa gestão ela é muito mais efetiva nos custos, no que eu estou gastando, do que na precificação propriamente dita, tá? Salvo
poucas exceções. Lívia, eu quero eu quero melhorar a minha margem de lucro. Como que eu faço? Eu preciso colocar o meu produto ou serviço com uma diferenciação no mercado. O que seria essa diferenciação? Eu preciso ter um espaço mais confortável, eu preciso ter uma entrega diferenciada, eu preciso ter um atendimento em horário estendido, de repente eu preciso ter algum diferencial que justifique o meu preço maior, né? Que justifique a minha margem, que justifique o meu aumento frente aos meus concorrentes. E essa diferenciação, gente, é aí que nós precisamos ter atenção, ela não pode ser uma diferenciação que seja relevante aos seus olhos. Nossa, Lívia, eu acho que atender até mais tarde é uma diferenciação do meu negócio. Essa diferenciação, ela precisa estar evidente aos olhos do nosso consumidor. É aquilo que ele quer. Porque, às vezes, ter um horário de funcionamento estendido não é necessariamente aquilo que o seu cliente quer. Às vezes, seu cliente, para isso para ele, não tem valor nenhum. Então, não faz sentido você ter um valor mais caro porque você consegue atender em horário estendido. E assim, a gente tem vários outros exemplos. Então, o ponto principal é, quero melhorar a minha margem. Quero melhorar a minha margem líquida, ou seja, o dinheiro que sobra mesmo no meu bolso, melhoro a minha diferenciação aos olhos do meu consumidor e não dentro daquilo que eu gostaria, que eu quero atender, que eu quero trazer de diferente, certo? Então, pessoal, margem é o filtro para você entender se vale a pena você vender determinado produto ou serviço, se vale a pena você ter algum tipo de negócio, tá? Eu já tive negócios que a minha margem não era muito boa. Embora eu tivesse uma margem operacional, e vocês vão aprender sobre margem operacional, sobre a demonstração de resultado operacional nas planilhas de vocês. Então, embora eu tivesse uma margem de lucro na demonstração de resultado da operação, eu não tinha uma margem de lucro na demonstração de resultado do caixa, que são duas coisas diferentes. Nós precisamos ter resultado, nós precisamos ter margem nas duas demonstrações de resultado, tanto na operação, tanto quanto no caixa, tá? Lívia, mas me explica, eu ainda não peguei a planilha, eu não conheço, qual que é a diferença da demonstração de resultado da operação e da demonstração de resultado do caixa? Como que pode eu ter lucro, né, ter margem de lucro em uma e não ter margem de lucro na outra? Então, eu vou abrir um parênteses aqui nessa aula, só para que vocês não fiquem muito perdidos, tá? Porque é um conceito muito importante. Operação, demonstração de resultado da operação, significa o que você ganha com a sua compra e venda de mercadoria ou de serviço que você presta. Então, ela é referente à sua operação, compra, venda, comercialização, dentre outros. Não é sobre o que você recebe no caixa. Aqui nada tem a ver com o dinheiro que entra, porque a gente às vezes vende, mas vende a prazo, então o dinheiro não entra. A gente compra, mas compra a prazo, então o dinheiro não sai. Então a demonstração de resultado da operação, ela interpreta só a sua movimentação, a sua comercialização. Já a demonstração de resultado de caixa entende o que entra e sai de recurso da sua empresa. Então, por mais que você tenha vendido no mês e não tenha recebido, esse dinheiro não entrou, ele não vai ser contabilizado no caixa. Ele só será contabilizado no caixa quando você receber esse dinheiro. E o mesmo acontece quando você pagar o seu fornecedor. Então, são duas análises distintas e complementares. Nós precisamos sempre ter atenção nas duas análises. Terá algum mês, por exemplo, que você não vai ter resultado na sua operação, você não vai ter margem na sua operação? Terá. Por exemplo, quando você fizer promoções. Se você faz promoção que não consegue cobrir seu custo, a sua operação ela é negativa, embora o seu caixa, muitas vezes, pode ser positivo nesse mês. Então, essa análise ela é importante para eu entender o que eu estou ganhando com a minha operação, com a minha compra e venda, com a minha comercialização e o que de fato está entrando. Porque existem empresas que vendem muito, mas vendem muito a prazo, a perder de vista, enfim, e aí a gente não tem caixa. E o que quebra uma empresa é o caixa e não o quanto ela vende.
certo? Encerramos, né? Fechamos esse parênteses. Eu vou deixar aqui para vocês algumas metas que nós vamos trabalhar ao longo da mentoria para cada um dos setores que a gente, aliás, cada um não, né? Dos principais setores que a gente atua, que a gente trabalha aqui na nossa empresa. Então vamos lá. Comércio, nossa meta é chegar em 15% de lucratividade líquida, ou seja, depois que você comprou, vendeu, enfim, sobrou para você 15% do seu volume de venda. Quando a gente fala de prestação de serviço, o meu objetivo com você é que sobre pelo menos 30% de lucro de toda a sua operação. E quando eu estou falando de indústrias, principalmente pequenas indústrias, né? Quando eu falo pequenas indústrias, pessoal, é indústria com faturamento aí até 1 milhão mês. A nossa meta é que vocês tenham de lucratividade 12% ao mês, referente ao volume total das suas vendas. Vocês vão observar, vou mostrar aqui a planilha de novo, que a nossa margem, ela é sempre calculada de acordo com o volume das nossas vendas. Observem aqui, olha. A nossa venda total do mês, e aqui eu estou na demonstração de resultado de operação, tá? Nossa venda total de cada mês, né? Neste caso, no primeiro semestre, fechou em 1.633.000. Nós temos um custo de mercadoria vendido de 1.045.000. Nós temos comissões de R$47.000. Ou seja, o custo da minha mercadoria vendida representa 67% do valor da minha venda. Então, se eu tenho uma venda de 1.600.000, só com o custo da minha mercadoria vendida, eu tenho um custo de 1.093.000. Aí o pessoal fala assim no comércio, né? Nossa, ele vende quase 2 milhões, mais de 1,5 milhão por semestre, ele deve estar rico. Não é bem assim, né? A gente sabe que o custo do negócio está cada vez mais elevado. A gente caminha para ter realmente prosperidade, sucesso financeiro, enfim, mas não é neste volume que às vezes as nossas emoções, né, nos faz acreditar, tá? Então, de 1.600.000, 67% é referente a custo de mercadoria vendida. É só o valor que eu tive que gastar para adquirir aquela mercadoria e vender. Me sobrou de margem bruta, ou seja, a margem para pagar todos os meus custos fixos, igual eu falei anteriormente, custo fixo, funcionário, impostos, entre outros, só 33% da venda. Essa empresa já conseguiu chegar numa margem líquida de 11%, ou seja, ela tem um resultado de 11% das suas vendas. Lívia, como que eu faço para chegar na nossa meta, esse que é um comércio, para chegar na nossa meta de 15%? Nós temos sempre 2 caminhos. Primeiro caminho, aliás, vou colocar 3 caminhos. Primeiro caminho, eu vou aumentar as minhas vendas, já que eu sei que o meu custo fixo, ele não muda tanto. Então, ele é diluído a partir do momento que eu tenho um aumento de vendas, né? Então, foco no aumento de vendas. Aqui, pessoal, neste caso, a gente pode adotar essa estratégia de aumento de venda, por quê? Porque a gestão de custos já foi bem feita. Se a empresa não sabe nem se está lucrando, se está tendo resultado, enfim, calma, não é hora de adotar estratégia só de aumento de venda, porque se você não tiver margem, quanto mais você vender, mais prejuízo você vai ter, maior será a sua bola de neve. E isso acontece muito, tá? Então, vamos voltar aqui para este exemplo para ficar bem didático para vocês. No caso dessa empresa, que a gestão de custo ela já é eficiente, a gente tem a possibilidade, sim, de aumentar as vendas. Segunda possibilidade para a gente conseguir chegar aqui em 15%, melhorar a nossa precificação, ou seja, aumentar os valores, os preços dos nossos produtos. Mas, Lívia, se aumentar os preços dos meus produtos, eu vou perder competitividade. Vai. Então, nós precisamos analisar quais produtos nós podemos aumentar os preços. Quais produtos nós temos exclusividade, qual que é de urgência, qual que às vezes não é um produto que o cliente vai fazer tanta cotação. Os nossos produtos que são iscas ou principais produtos da nossa empresa, às vezes a gente não consegue aumentar a precificação, mas uma das formas é essa, tá? Aumentando o nosso custo, aumentando o nosso preço. E vou dar uma dica aqui para vocês, vou dar um exemplo aqui para vocês. Em uma das empresas que é cliente nossa há muitos anos, como que eu consegui aumentar a
precificação dela. Ela vendia o produto dela, o serviço dela, parcelado em 3 vezes sem juros. Nós só transferimos o custo da maquininha de cartão para o cliente, ou seja, a gente cortou o parcelamento de 3 vezes sem juros. Aliás, nós cortamos o crédito sem juros. Todo o nosso valor é valor à vista. Se a pessoa quiser parcelar ou pagar no crédito, enfim, ela vai ter o aumento de 2%, 5%, na verdade é 2, 4, 6 e 8%. Os aumentos da empresa dela, tá? Mas não copia que a gente vai estudar o seu. Nós aumentamos, né, para quem quiser vender no crédito, parcelado de 2 vezes, enfim, nós aumentamos essa porcentagem, sem mexer no custo efetivo do serviço dela. Então, a cliente chegou... Ah, tá bom, já tem costume de fazer, o procedimento fica em R$250, por exemplo. A gente não aumentou esses R$250, a gente só transferiu para quem quer pagar a prazo. Isso melhorou o nosso fluxo de caixa, porque muita gente começou a pagar à vista, já que à vista era mais barato, e melhorou também a margem dela. Então, às vezes, gente, são pequenas ações que nós vamos fazer dentro da sua empresa que vai gerar muito resultado, mas isso precisa ser feito com estudo e de forma consciente. Tá? Então, já falei a primeira, aumentar as vendas, melhorar a precificação, e o terceiro ponto é o quê? Redução de custo. Se eu consigo reduzir os custos, eu consigo melhorar a margem. Se eu consigo gastar menos, eu consigo reter mais dinheiro no meu bolso, tá? Então, são os 3 pontos que nós vamos trabalhar, com vocês. E por falar em custos, nós vamos classificar os custos e despesas, enfim, de cada uma das empresas de vocês de acordo com as naturezas de saídas. Então, gente, é importante vocês entenderem o que são seus custos fixos, o que são seus custos variáveis. É importante vocês entenderem quais são os custos relevantes para os seus negócios, quais são os custos que a gente tem que alocar de acordo com cada natureza de saída, porque isso muda. Então, não dá para a gente pegar na literatura lá, custo fixo, variável, gasto e fazer Ctrl+C, Ctrl+V para todas as empresas. As realidades são diferentes. Existem empresas, por exemplo, que precisam investir muito, gastar muito com marketing. E isso é uma conta muito relevante. Existem empresas que não precisam gastar muito com marketing, porque isso não é uma conta muito relevante. Então, nós vamos classificar as naturezas de saídas de vocês de acordo com a realidade de cada negócio. Mas é importante que vocês entendam, né, que vocês tenham ciência de pelo menos 2 classificações, que são as classificações de custos fixos e classificações de custos variáveis. Dentro de cada uma delas, terão inúmeras naturezas de saída, mas o enquadramento, poxa, isso é um custo fixo ou isso é um custo variável, é importante que vocês entendam. Então, eu vou trazer aqui para essa aula um resumo muito simples, para que na hora de fazer uma compra, de fazer uma tomada de decisão, você tenha isso em mente, tá? Custo fixo é aquilo que você tem que pagar todos os meses, independente do volume de venda. Então, não é aquilo que não muda. Por quê? Porque uma conta de água, de luz, de telefone, isso tudo muda, né? Se você tem uma operação de crédito que ela está, de repente, atrelada à Selic, o valor dela vai mudar de um mês para o outro. Então, o custo fixo não é que ele é igualzinho mês a mês. É que, independente, se você vender R$1, 100 mil, 500 mil reais, você tem esse custo dentro da sua empresa. Então, o custo fixo, é importante o entendimento dele. Por quê? Porque quanto mais você vende, mais ele vai sendo diluído, menor a proporção dele em comparação às suas vendas, tá? O custo variável já é aquele custo que vai variar de acordo com o seu volume de venda. Então, por exemplo, quanto você compra de mercadoria? Varia de acordo com o seu volume de venda? Varia, então é um custo variável. Quanto você paga de comissão? Varia de acordo com o seu volume de venda? Varia. Se você vende mais, você paga mais comissionamento. Imposto sobre vendas varia de acordo com o seu volume de venda? Varia. Quanto mais eu vendo, maior o meu imposto, maior a minha alíquota de imposto, maior o meu volume de pagamento de impostos. Mas o aluguel, ele vai variar de acordo com o seu volume de venda, se você se mantiver no mesmo lugar? Não. O aluguel, embora, né, vai ter IPTU, enfim, mas o aluguel é um custo fixo, ele não varia. O salário da sua turma que trabalha no administrativo vai variar de acordo com o seu volume de venda? Não, ele é um custo fixo. Se você vender
R$ 1.000, R$ 100.000, R$ 500.000, vai ser o mesmo valor que você tem para pagar para os seus funcionários, tá? E aí, quando a gente fala de custos, eu vou deixar aqui uma tabelinha com alguns exemplos para vocês entenderem, tá? Custo fixo, aluguel da sua loja, do seu escritório, salários fixos, contabilidade, seguros, internet, telefone, contador, tudo isso é custo fixo. Custo variável, matéria-prima, embalagem, comissão, frete, taxa de cartão de crédito, tudo isso é variável, tá? E sobre custos, eu sempre falo isso, eu não sei se eu já falei para você especificamente, mas vamos avaliar. Se eu vendo R$ 1, eu não tenho esse R$ 1 no meu bolso. Por quê? Deste R$ 1 eu tenho que pagar um monte de coisa. Água, luz, telefone, custo de mercadoria, enfim. Mas se eu economizo R$ 1, eu tenho esse R$ 1 no meu bolso. Então, a cada R$ 1 que eu vendo, que eu faturo, eu não ganho R$ 1, eu ganho às vezes 10 centavos. Olha, no exemplo daquela empresa, a cada R$ 1 que ela fatura, ela ganha 11 centavos. Agora, a cada R$ 1 que aquela empresa economizar, é R$ 1 que ela tem no bolso dela. Eu trago como R$ 1 para você entender, mas vamos colocar se fosse R$ 10.000. A cada R$ 10.000 que aquela empresa fatura, ela tem no bolso R$ 1.100. A cada R$ 10.000 que aquela empresa economiza, ela tem no bolso R$ 10.000. Então, a gestão de custos, ela precisa ser olhada, cuidada de uma forma muito especial. E não é ser pão duro, longe disso. Nosso objetivo aqui é ter uma redução, uma gestão de custos estratégica e inteligente. O custo, o gasto, ele é importante quando ele me traz retorno. Se aquilo não está te trazendo retorno, e gente, quando eu falo retorno, nós precisamos entender que às vezes o retorno que a gente traz não é só necessariamente financeiro. Às vezes é um retorno de posicionamento, e esse posicionamento me traz um outro tipo de retorno financeiro. Por exemplo, eu posso cobrar mais caro, enfim. Então, a análise, ela não pode ser só se está me dando ou não dinheiro nesse momento. Não, ela tem que ser uma análise, uma interpretação do todo, tá? Mas sempre com esse olhar. Bem, eu vou gastar esse dinheiro porque ele vai me dar retorno na minha empresa. Certo? Então, nós já falamos de margem, que é aquilo que sobra depois que a gente vendeu, recebeu dinheiro, pagou as contas, né? O que fica no nosso bolso. Falamos de margem bruta, falamos de margem líquida e falamos de custos, gestão de custos, né? Vou mostrar na planilha de vocês de novo. Vamos lá. Se essa empresa, olha, que tem um custo hoje, uma despesa e custo aqui dela de R$ 102.000 no semestre, pensa se ela tirasse 10%, 10% é muito, vamos colocar se ela colocasse uma meta de redução de 2% de todas as despesas dela. Aí o pessoal fala assim comigo, nossa, Lívia, mas só 2% é muito pouco. Gente, não é. 2% de redução ao longo de um período inteiro gera muito resultado, tá? Olha, essa empresa aqui, nos custos fixos dela, ela tem uma despesa total de R$ 360 mil. Se eu tenho 2% de 360 mil, eu tenho R$ 7.200. R$ 7.200 em 6 meses, para mim é muito dinheiro. Eu consigo fazer muita coisa com esse dinheiro, né? Então, às vezes, as pessoas negligenciam pequenas tomadas de decisões, negligenciam pequenos custos porque acham que não vai fazer diferença no nosso negócio. E faz. No ano seria R$ 14.400. Já pagava férias, 13º, já fazia investimento na empresa. Então tenha muito cuidado, muito controle. Não seja mão aberta. Ai, fulano precisa disso, vai lá e gasta. Fulano precisa daquilo, vai lá e compra. Chegou isso aqui para fazer, faz. Porque a gente está num mercado extremamente consumista. Eu falo que tudo é demais, né? Oferta em prestação de serviço, enfim, é tudo demais. Então, um dia chega um cara do Google, outro dia chega outra pessoa, enfim, cheia de coisas, cheia de promessas que não vão gerar resultado no seu negócio. Então, escolha com muito cuidado, muita cautela, muito carinho com o que você vai gastar o seu dinheiro. E eu vou
até dar uma puxadinha na orelha. Não é só o dinheiro da empresa, é o seu dinheiro pessoal também. Escolha com responsabilidade, com inteligência, onde você vai colocar cada centavo que você ganha na sua vida pessoal e na sua vida empresarial. Porque, gente, o tempo está passando muito rápido. Olha, esse ano voou e eu tenho certeza que você também tem essa sensação. Então, se a gente não começar a cuidar daquilo que a gente tem, cuidar das nossas finanças, enfim, agora, como que vai ser o nosso futuro? E quando a gente estiver mais velho? E quando o nosso ritmo de produtividade cair? Então, comece a pensar nisso, comece a se planejar e seja responsável com os gastos. Falando agora de vendas, né? Porque depois do puxãozinho de orelha a gente vai falar de vendas. Sobre vendas, eu tenho o que para falar aqui? Obviamente não é treinamento de vendas, é conceito da parte de gestão financeira que você precisa entender sobre vendas. Vendas só é interessante quando ela traz uma margem saudável para o seu negócio. Não é toda venda que é boa. Não é. Não é todo produto que você tem dentro do seu negócio que é bom. Não é todo serviço que você tem aí na sua empresa que é bom para o seu negócio. Então, tenha cuidado. Vendas são boas quando nós temos margem saudável. E, gente, pensando num curto, médio prazo, vocês estão começando essa mentoria em um momento muito importante. Por quê? Porque nós estamos iniciando uma reforma tributária que vai impactar diretamente nos caixas das nossas empresas, que vai impactar diretamente na forma como a gente lida com a gestão financeira do nosso negócio. Então, é importante vocês entenderem quais vendas realmente são importantes para vocês. Eu vou dar um exemplo aqui de um cliente meu que era lá do Mato Grosso. Tem 7 lojas. Comprava, vendia, não entendia nada da parte tributária. Então, não sabia o que chegava de nota, não sabia se tinha algum tipo de substituição tributária, se tinha alguma tributação de CMS, enfim. Não sabia de nada. Comprava aquilo que ele achava legal, colocava na empresa dele, vendia, enfim. Não tinha gestão de custo, não separava pessoa física de pessoa jurídica, fazia uma gestão, igual a gente viu lá atrás, nas outras aulas, que era a gestão de 1980, 1990, onde entrava muito dinheiro, e aí a gente não precisava ter uma gestão de custo tão efetiva, né? Ele fazia dessa forma. Claro que não funcionou. É claro que a situação da empresa ficou muito complicada. Só no fisco, eles devem mais de 2 milhões de reais por ineficiência de compra. Tinha vários fornecedores que o imposto, quando chegava a mercadoria na empresa dele, tinha um tributo gigantesco, ele não conhecia, ele não sabia, o contador também não explicava muito, até porque a responsabilidade é do empresário, tá? De querer saber, de querer buscar informação, enfim. Porque dentro de um princípio entende-se que o empresário, se ele entrou nesse jogo, ele conhece as regras do jogo, né? Mas a gente sabe que isso não é verdade. Enfim, ele não conhecia, ele não repassava esse custo, ele vendia mais barato do que todo mundo, a loja dele vivia muito cheia, vendia muito, mas vendia sem controle. Então, vender muito não significa nada. Ele me ligava, mandava mensagem falando: Lívia, batemos mais um recorde de venda, vendemos muito, abrimos mais uma loja, recorde de venda. Eu falava: fulano, cuidado, porque da forma como você está fazendo a gestão do seu negócio, quanto mais você vender, pior vai ficar a sua situação. Você precisa agora parar e dar um passo para trás. Por quê? Porque vender muito sem margem é quebrar a sua empresa. Então não adianta você ficar só nessa onda, principalmente eu falo que é a onda da internet, né? Faturei milhões. Não me importa quanto você faturou, me importa quanto sobrou. Eu consegui organizar as finanças de uma empresa reduzindo as vendas dela pela metade. Por quê? Porque metade daquilo que ela vendia não gerava resultado para ela, gerava só prejuízo, gerava necessidade de estoque, gerava necessidade de parcelamento, enfim. Então, gente, gestão precisa, principalmente a financeira, precisa ser com muito cuidado, com muita atenção. Olha para suas vendas e entenda o que de fato te gera lucro, o que de fato te gera resultado dentro do seu negócio, tá? Desapegue de fornecedor, desapegue desse pessoal que só está sugando a sua empresa, tá? Ponto de alerta aqui.
Promoções agressivas e descontos mal calculados podem sim aumentar as suas vendas, porque você vai ficar competitivo no mercado, mas reduzem ou tiram totalmente a sua margem. Quando eu tinha loja de roupas, era muito comum a gente fazer compre um, leve dois, ou a gente fazer 50% de desconto na coleção. Por quê? Porque aquela coleção, ela tem prazo de validade, ela vence. Então, por 4 meses no ano, praticamente, a gente não tinha resultado, não tinha lucratividade, era só prejuízo. Quem sabia fazer essa conta, quem entendia esse movimento, tinha melhor, né, conseguia equilibrar aí ao longo dos outros meses. Quem não conseguia, e aí é o momento que você faz promoção, o dinheiro entra no caixa, tinha problema financeiro logo em seguida. Por quê? Porque vendeu tendo prejuízo, vendeu concedendo um desconto que não poderia. Então, às vezes, a empresa concede um desconto para entrar dinheiro no caixa, mas ela tem que pagar a taxa de maquininha de cartão, ela tem que pagar uma antecipação, ela tem que pagar um empréstimo, enfim, então ela não tem margem para isso. Esse é um ponto assim, muito importante para a bola de neve dos negócios, tá? Vocês vão ver que pelo menos eu vou pedir para cada um de vocês aumentar no mínimo 20% de venda de um ano para o outro, principalmente nesse movimento que a gente está agora em 2025, de Selic muito alta, tá? Mas independente disso, quando a Selic estava baixa também, eu já colocava, olha, mínimo de 20%. Por quê? Porque se os negócios não crescem, não desenvolvem, eles não ficam no mercado. Parte desse crescimento de um ano para o outro, ele já é absorvido pelo aumento de preço, né? Então, se eu aumento o valor da minha mercadoria de um ano para o outro, ou do meu serviço, enfim, de um ano para o outro, eu já tenho um aumento no meu faturamento. Mas eu preciso também continuar a cada ano abocanhando, conseguindo, né, mais uma pequena fatia de um bolo de um mercado gigante, certo? Nós não podemos, do mercado que a gente vive, deixar as nossas empresas recuarem, porque senão, quanto mais, um ano ela perdeu o mercado, outro ano ela perdeu o mercado, outro ano também, depois para a gente recuperar isso é muito mais difícil. Tá? Então, nossa meta de vendas vai ser sempre de, no mínimo, 20% ao ano. Alguns de vocês terão meta 1, meta 2, meta 3, outros terão só a primeira meta. Vai depender muito do nível de maturidade do negócio e da gestão de cada um de vocês, tá? Foco, isso é importante. Escolham trabalhar com aqueles produtos que te oferecem melhor margem de lucro. Nossa, Olivia, mas isso é muito difícil e tudo. Mas se você não sabe nem qual produto é melhor, nem qual serviço é melhor para o seu negócio, você não vai ter resultado nunca, você não vai conseguir melhorar seu resultado nunca. Então, às vezes, são pequenos produtos que aumentam o nosso ticket médio, que aumentam o valor total da nossa venda e aumenta também a nossa margem. Então, vamos dar um exemplo aí. Eu trabalho com calçados. Às vezes, eu consigo ter uma margem boa em produtos que a gente chama de produtos de perfumaria, ou seja, produtos secundários setor não, aquele produto final que a gente vende. Então, fugiu as palavras, mas eu vou dar um exemplo aqui que vocês vão entender. Se eu vendo sapato, o que é minha perfumaria? O cinto é minha perfumaria, uma meia é uma perfumaria, um spray para, sei lá, expandir o sapato, né, para ficar mais confortável o sapato, é uma perfumaria, uma palmilha é uma perfumaria. Então, aquilo que é secundário, que a pessoa não vai buscar efetivamente aquilo. Tá? Esses produtos de perfumaria, eles já te ajudam a aumentar seu ticket médio, então te ajudam a aumentar as suas vendas e às vezes neles a gente consegue melhorar a nossa margem de lucro, certo? E aí eu trouxe aqui algumas reflexões para vocês sobre vendas. Nem toda venda aumenta o seu lucro. Eu acho que eu já dei esse exemplo em uma das outras aulas, que uma cliente aqui do escritório, ela tinha o foco todo na venda de um produto, sendo que ela ganhava dinheiro mesmo, era na prestação de serviço. Só que toda a energia, divulgação, enfim, dela, era da venda de um produto. Quando eu mostrei para ela que o ouro do negócio estava na prestação de serviço, a gente conseguiu alavancar muito a lucratividade do negócio dela. Por quê? Porque a gente tirou o foco da venda do produto e colocamos o foco na prestação de serviço. Então, nós precisamos entender de fato o que te gera resultado. Então, só aumentar as vendas não vai significar necessariamente que você vai ter um aumento de lucro. Vender muito pode matar o seu caixa. Você sabia?
Você sabia que às vezes vender muito pode estrangular e matar o seu caixa? Isso eu passei na pele na minha empresa, quando eu tinha loja de roupas. Por quê? Porque eu vendia muito, mas não tinha um caixa saudável. Ou seja, eu vendia muito parcelado, eu vendia muito no crediário, eu vendia muito no cheque, enfim. Eu vendia com prazo de recebimento muito longo, mas eu tinha que comprar mercadoria muito rápido para repor o estoque e continuar cada vez vendendo mais. E esse movimento me fez passar por uma crise financeira muitíssimo complicada. Foi quando eu comecei a entender de fato a importância que é a gestão de caixa, tá? Então, não foquem só em vendas, porque vender muito não significa que você vai ter dinheiro no seu bolso. Volume de venda, vender um volume muito alto sem capacidade é a mesma coisa de ter um caos instaurado dentro da sua empresa. Então, você trabalha com uma prestação de serviço e você vende esse serviço no volume muito maior do que você consegue entregar, você vai ter um caos dentro do seu negócio. Você tem uma indústria de, sei lá, tijolo, mas você vendeu uma carga muito maior do que o que você consegue entregar, você vai ter problemas na sua empresa, você vai ter caos na sua empresa. Então, as vendas, elas precisam estar adequadas de acordo com a nossa capacidade de entrega, capacidade de geração do produto, serviço, enfim, tá? E de comercialização e entrega também. Cuidado com clientes ruins. Às vezes, gente, na ânsia de vender muito, né? Principalmente lojista, tá? Ramo de roupa, sapato, isso é muito clássico. Nós queremos vender muito, que a gente está com uma meta grande, enfim, aí a gente vai vendendo muito para os mesmos clientes, que é a lei de Pareto, que eu já falei também em aulas anteriores. Aqueles 20% que estão na loja todo dia, que chegou a coleção nova, eu comprei, pega o melhor, chegou uma caixinha, o seu funcionário já separa as melhores peças para aquela pessoa, a notinha dela é um bolo, todo mundo acha que é uma cliente excelente, mas é uma cliente péssima, às vezes paga atrasado, enfim, você fica com muito dinheiro, muito risco na mão dessa cliente, né? Então, muito cuidado com esse perfil de cliente. Geralmente são clientes muito próximas, muito amigas, enfim. Eu experimentei da pior forma, eu tive uma experiência, eu vou nem falar experimentei, eu tive a pior experiência com esse movimento. Por quê? Porque eu perdi algumas amigas, que na época eu achava que eram minhas amigas, né? Mas de fato não eram. Que me deram um cano de 20, 15, 14 mil reais, porque compraram muito e no final das contas não pagaram. E a gente ia vendendo, né? Entregando. Porque, poxa, minha amiga, poxa, ela vai pagar. Não, depois eu parcelo, enfim, ela compra muito, ela vai abatendo. Gente, cilada que chama isso. Cilada. Cuidado com esse perfil de cliente, tá? Margem de contribuição, lá no inicinho da nossa pirâmide, é mais importante do que faturamento. Então, ó, esquece essa vibe de faturar muito, faturar milhões, enfim, e entenda que o resultado, o meu lucro, o que me sobra no caixa é mais importante. Até porque nós temos um volume de lucratividade que vai sendo alterado de acordo com o seu faturamento. Nós temos aí alguns picos dos nossos faturamentos que nós não temos lucratividade. Ou, às vezes, até temos lucratividade, mas um pouco mais baixa. Por quê? Porque, às vezes, para a empresa saltar de, por exemplo, 200 mil de faturamento para 300, ela precisa fazer um investimento muito grande, ela precisa devolver muito recurso para dentro da empresa. E, às vezes, o processo dela de venda de 200 é diferente do processo de venda de 300. E aí ela tem que reformular, reestruturar, contratar time, melhorar a infraestrutura, enfim. E aí a margem dela fica pequena durante um tempo. Depois que ela já atingiu esse volume, já ultrapassou, na verdade, esse volume, ela volta a ter resultados. Então, crescer a empresa tem que ser feita com um olhar muito cuidadoso, muito atento e muito certo daquilo que você quer. Por quê? Porque durante um momento a gente realmente passa. Eu falo com a turma, ó, a gente vai passar por um deserto aí, que vai ser margem menor, um apertozinho financeiro, enfim, que faz parte do processo, faz parte do negócio. Mas se a gente não tem estrutura emocional para passar, às vezes a gente fica arrependido. Nossa, para que eu fiz isso? Eu tinha tranquilidade naquela época e tal, enfim, e assim por diante. Crescer rápido demais pode quebrar a sua empresa. Se você cresce de um mês para o outro ou em 6 meses e não tem estrutura, não tem time pronto para sustentar esse crescimento, se você não tem capital de giro
para bancar os erros que vai ter durante esse crescimento, porque eles vão acontecer, ele pode quebrar a sua empresa. Então, crescer, vocês me contrataram, vocês me conhecem, eu sou conservadora, eu sou da opinião de que é melhor a gente subir um degrauzinho de cada vez com constância e sempre crescendo, sempre galgando melhores resultados, enfim, do que ir de uma hora para outra para um crescimento muito acelerado e passar por um processo muito difícil, doloroso, estressante, enfim. Eu falo que são poucas as pessoas que têm estrutura emocional para sustentar um crescimento repentino, porque ele vem junto com um monte de problemas, um monte de desafios, né? Então, eu prefiro ir um passo de cada vez, tá? E vocês sabem, eu oriento que vocês vão assim também. Ah, Lívia, mas eu quero que seja rápido. Tudo bem, estamos juntos, mas eu vou te alertar de todo o caminho que nós podemos percorrer para que você se prepare, tá bom? E não é sendo negativa nem pessimista, assim, não. É porque as coisas são assim. Pode dar tudo certo? Pode dar tudo certo. Tem uma alta probabilidade disso acontecer? Não, a não ser no mundo de rede social e fantasias que a turma tá vivendo, tá? A realidade, gente, é outra história. Tá? A realidade é desafiadora, na realidade a gente acerta, a gente erra, a gente ganha dinheiro, a gente perde, a gente persiste, a gente quer desistir, a gente arrepende, a gente, nossa, fiz a melhor decisão da minha vida. Na realidade, empreender é lidar com essas emoções, com esse turbilhão de emoções. E faturamento alto não significa alto lucro. Já falei disso anteriormente, mas reforço aqui para vocês. Para finalizar essa aula, eu quero deixar uma tarefinha, várias tarefas importantes, tá? Que se vocês tiverem dúvida, lembrem do seu anjo, lembrem da gente, mandem mensagem, chama a gente que nós vamos te ajudar. Primeira coisa, a gente já deve ter feito nas consultorias, mas se você não tiver feito ainda, para agilizar até o processo, mapeie todos os seus custos fixos e os seus custos variáveis. Segundo, analise as suas vendas por canal e por produto. Analise um por um dos produtos que você vende. Ah, Lívia, eu vendo inúmeros itens. Tudo bem, então analise os grupos, tá? Simule a margem de cada item ou serviço vendido. Depois, vocês vão definir qual é a meta mínima e a meta ideal da empresa de vocês. Vocês vão implantar o painel de acompanhamento semanal dentro do negócio de vocês, baseado nos 3 pilares que a gente acabou de falar: margem, gestão de custos e vendas. E por último, use sempre essa pirâmide como régua na decisão de vocês. Caso tenha dúvidas para executar algumas dessas tarefas, me acione. Dentro do nosso processo de mentoria, naturalmente, a gente vai trabalhar todas essas tarefas. Alguns mais rápidos, outros, né? Às vezes tem outras urgências, enfim. Mas todos vocês sairão, obviamente, com todos esses resultados. Mas se quiser acelerar o processo, já podem fazer. E no nosso próximo encontro, eu confiro, eu analiso, eu ajudo a interpretar os dados. Certo? Então, pessoal, mãos à obra. Lembrem-se, faça aquilo que precisa ser feito. Apesar do tempo estar corrido, apesar de ser chato, apesar de ser difícil, apesar de um monte de coisa, faça, porque é só assim que você vai ter o resultado que você tanto espera. Um beijo e até a nossa próxima aula.